Boa noite entre todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer pelo fato de estar presente aqui no setor de eventos do Clube dos Poetas Mortais e de uma noite em que vamos falar de um poeta genuinamente parnaibano, o Alcenor Candeira Filho, e teremos, então, no decorrer da live, uma fala que será proferida pelo Elmar Carvalho durante 30 minutos, né? E tendo, assim, o espaço depois, seguidamente, o espaço para que as pessoas possam intervir e se manifestar, declamar, falar, enfim. Então, vamos procurar ser o mais Alcenor Candeira possível nessa noite, né? Eu gostaria de iniciar dando as boas-vindas ao nosso querido poeta, iniciando esse poema que é praticamente a inscrição do Alcenor Candeira. Então, quero iniciar essa noite com esse poema. Parnaíba não é uma palavra fluvial a martelar minha memória. É uma cidade inteira dentro de mim, latejando em mim, há 1 ano e meio após a tragédia de Hiroshima. É o sol, o rio, a terra, o céu e o mar, e os anseios e os segredos de 130 mil namorados das águas do Igaraçu, e os sonhos encantados de incontáveis avôzinhos que dormem no subsolo sem cantigas de ninar. Aqui, numa manhã de fevereiro, o brilho me veio às retinas, bem próximo ao cassino 24 de janeiro. O cassino de 24 e alguns outros janeiros, onde a comunicação rítmico-corporal se metamorfoseou punhal na memória, em telecomunicação global. Então, gente, saudando o nosso querido Alcenor Candeira Filho, e nos sentimos prestigiados de falar de uma pessoa que tem uma dedicação quase que integral à sua vida, ao seu ofício, à literatura, né? E, assim, vamos dar início à fala do também escritor Elmar de Carvalho, e, findo o seu tempo, no caso de 30 minutos, teremos uma intervenção de sócios e sócias, por uma fala de 5 a 6 minutos, em torno disso, para que todas as pessoas possam se manifestar e falar a respeito. Então, boa noite entre todos e todas, e para a gente é um prestígio falar de Alcenor Candeira Filho, e com a palavra, o escritor Elmar Carvalho. Boa noite, Elmar. Boa noite, caro Carlos Pontes. Boa noite a todos, meus amigos. Boa noite. Então, sem mais delongas, boa noite. Vamos direto ao ponto. Inicialmente, dedico esta minha fala à memória do saudoso amigo Francisco de Canindé Correia, que era cunhado do Alcenor, posto que é casado com a Tânia, irmã do Alcenor. Uma pessoa muito digna, uma pessoa da nossa amizade. Muito bem, vou começar bem do começo. Alcenor Candeira. Alcenor Rodrigues Candeira Filho nasceu em Parnaíba, em 10 de fevereiro de 1947. E eu, juntamente com a minha família, vim morar em Parnaíba em junho de 1975. Por essa época, Alcenor tinha se formado há pouco tempo, acho que tinha conseguido seu emprego efetivo de procurador federal também há pouco tempo, e ele lecionava e era recém-casado. Então, um certo dia, um carteiro, eu trabalhava na ECT, e aí um carteiro me abordou, sabendo que eu era poeta, e disse: Elmar, você não quer conhecer o poeta Alcenor Candeira e tal? Mas eu era meio tímido, ainda hoje sou, meio retraído, e então fiquei observando o poeta de longe. Mas, um pouco depois,
estando o Alcenor recém-casado, e parece que quando eu publiquei o livro Poesia do Campus, do qual fazemos parte, eu, o Paulo Couto, etc., e a gente foi pedir ao Alcenor para fazer o prefácio, nós visitamos o poeta na sua, então, residência, que, segundo em conversa aí com o Paulo, a gente chegou à conclusão que ficava mais ou menos perto da casa do Dr. João Teles, mais ou menos perto da Avenida Álvaro Mendes. E depois, eu e o Paulo o visitamos na atual residência dele, que ele foi depois reformando. Mas o certo, então, é que nesse dia aí, o carteiro, como se fosse assim um sigilo mesmo, ele meio receioso, então me contou, assim, em tom confessional, que o poeta Alcenor teria se formado em Direito para reabrir o processo para que fossem punidos os responsáveis pela morte do seu pai, sobre a qual falarei mais adiante. Mas o certo é que, a partir daí, travamos conhecimento, ele fez o prefácio desse livro, participou de vários outros livros comigo, e o certo é que o Alcenor já tinha sua experiência literária de algum tempo, de alguns anos, inclusive no jornal Linguinha, que foi editado na virada de 71 para 72. E já tinha publicado o livro dele, Sombras entre Ruínas e Rosas e Pedras, nos anos de 75 e 76. Portanto, o Alcenor Candeira, sem a menor de dúvida, é pioneiro em termos da geração mimeógrafo. Em relação a todo o Piauí, ele pode ser considerado pioneiro da chamada geração ou geração 70, se assim preferir. Gente, olha os microfones, gente, desliguem, por gentileza. Depois, um pouco adiante, creio que no início de 80, eu fiz uma entrevista com ele para o jornal Inovação. E nessa entrevista, quando eu perguntei ao poeta quem era Alcenor Candeira Filho, o poeta respondeu de memória, parece que ele tinha decorado esse soneto, ele respondeu o seguinte soneto: soneto dos 40 anos. Mergulho nos 40 anos de idade, como um lobo raivoso e descontente. Que auroras de porvir, se agora outroras, do instante estão de fora tão presente? Mergulho nos 40 anos de idade, absorto no pretérito distante, onde no fluido que reduz o alcance já não reluzem mitos como antes. Mergulho nos 40 anos de idade, certo de que 40 anos morri, e nessa morte, que é da vida o gosto, mergulho aos 40 anos de idade, tostado pelo sol me protegendo, de sol em sol, da sombra do sol posto. Então, isto está numa das edições do Inovação, creio que do começo de 1980. Não fui atrás de checar. Posteriormente, sendo eu presidente do Conselho Editorial da Fundação Monsenhor Chaves, que tinha um projeto editorial muito ousado, a cada 3 meses publicando vários livros, e a revista Cadernos de Teresina, a cada 4 meses. Eu fiz uma entrevista com ele, juntamente com um jornalista, para essa revista. E foi nessa ocasião que ele cunhou uma frase célebre dele, que ele diz, em represália, em reprimenda aos bicões. Ele diz que aos bicões, somente aos bicões e suas altissonantes trombetadas, só os incautos continências.
Então, eu fiz essas duas importantes entrevistas com ele. E daí o poeta participou de várias obras coletivas, publicou matérias sobre prefácios sobre a literatura parnaibana, publicou trabalhos sobre escritores e aspectos da literatura piauiense, de forma que eu posso dizer, sem medo de erro, que ele é a pessoa que mais contribuiu especificamente para a divulgação de trabalhos literários e críticos, historiográficos e críticos sobre a literatura parnaibana. Principalmente nos livros dele, Aspectos da Literatura Piauiense, e no livro dele, Literatura Piauiense no Vestibular. E, além disso, em vários trabalhos que ele publicava em periódicos dos quais ele foi colaborador. Com uma passagem engraçada da minha amizade com ele, que remonta a mais de 40 anos, porque eu já disse que eu o conheci a partir de 77, até quando eu iniciei meu curso de administração de empresas. Então, como assim, um episódio curioso, ele disse que lia os trabalhos de poesia, as minhas poesias, que eu publicava no Folha do Litoral, a partir de 77. Só que ele pensava que esse Elmar Carvalho fosse o Elmar Carvalho do Detran, o Elmar Fontinelli de Carvalho. Depois ele soube que não, que era esse cidadão aqui que trabalhava nos Correios. E aí eu passei a me dar com ele já em 77, como eu expliquei. Outra passagem curiosa com o meu homônimo, Elmar, é que um dia ele me contou que, quando eu passei no vestibular em 77, aí uns amigos dele pagaram bem 2 ou 3 caixas de cerveja para ele, pensando que era ele que tinha sido aprovado no vestibular. Isso ele contou de maneira jocosa, não é? Pois muito bem, meus amigos. O Alcenor Candeira, sendo professor de português, professor de literatura e um grande leitor de teoria literária, de crítica literária, e o grande escritor que nós sabemos que ele o é, ele certamente que na poesia dele, ele usou todos os temas. O Alcenor versou quase todos os temas, estilo diversificado, usou todas as figuras de estilo, intertextualidade, metalinguagem. Basta que eu diga que este livro aqui dele é quase que todo composto de poemas metalinguísticos ou metapoemas e de intertextualidades, sendo certo que o seu poema, a Teoria do Texto, é um poema longo que faz referência a vários aspectos da teoria do texto, como gêneros literários, estilos, figuras de estilos, e aí figuras de sintaxe, figuras de pensamento, e assim por diante. E no poema dele, assim, longo para os padrões de hoje, Nas Veredas do Grande Sertão, é um poema todo calcado em intertextualidade com o Grande Sertão Veredas do grande Guimarães Rosa. Vale dizer que o Alcenor tinha a teoria e a prática, tem a teoria e a prática, e por isso mesmo usou rimas, métricas, poemas livres, poemas totalmente livres, outros com assonâncias, mas usou todas essas figuras porque ele conhecia isso tudo da teoria e da prática. Posteriormente, já mais recentemente, o Alcenor começou a escrever uma série de depoimentos sobre figuras que ele considerou importantes de Parnaíba. E eu mesmo me sinto muito honrado em ter sido agraciado, ter sido objeto de um desses depoimentos. Esses depoimentos, se fossem coligidos, dariam um bom livro, um excelente livro sobre aspectos historiográficos e literários de Parnaíba. Meus amigos, a partir de agora,
eu deixo de lado aqui o improviso e vou ler parte de um texto que eu escrevi em homenagem a ele há alguns anos atrás, antes da pandemia. Vou saltar aqui os dois parágrafos iniciais para entrar exatamente no âmago desse meu depoimento sobre Alcenor Candeira. Tendo meu pai assumido a chefia da empresa de Correios e Telecos em Parnaíba, fomos residir nessa cidade em junho de 1975, quando eu tinha 19 anos de idade. Em setembro desse ano, fui morar em Teresina para ingressar na ECT, mas no começo de 1977 retornei, em virtude de aprovação em vestibular para fazer administração de empresas na Universidade Federal do Piauí, cujo curso era ministrado exclusivamente no campus Ministro Reis Veloso, em Parnaíba. Nessa época, quando o poeta Alcenor Candeira Filho foi aos Correios para postar ou receber correspondência, um carteiro, sabedor de minha condição de literato, me chamou para conhecê-lo. Mas eu, um tanto retraído, algo tímido nos contatos iniciais, preferi vê-lo à distância, sem me dar a conhecer. Muitos anos depois, soube que ele lia os poemas de feição modernista que eu publicava nos jornais Folha do Litoral e Norte do Piauí, e um pouco mais tarde no alternativo Inovação. O postalista, cujo nome não consigo recordar, disse-me, com postura algo confidencial, como se revelasse um segredo ou mistério, que Alcenor se formara em Direito para tentar reabrir o processo criminal sobre a morte trágica de seu pai, para, dessa forma, conseguir a condenação dos responsáveis pelo fato delituoso. Contudo, em livro que posteriormente escreveu sobre o assunto, o poeta afirmou jamais ter alimentado esse objetivo. Aliás, eu tenho a satisfação de ele ter colocado um texto meu como prefácio, como orelha desse livro. Continuando, ainda cheguei a ver um opúsculo que alguém dera a meu pai, o qual continha a tese de defesa do brilhante causídico, jurista e escritor Celso Barros Coelho, que, apesar disso, se tornou amigo do poeta, tendo ambos sido colegas como procuradores federais, lotados no INSS, no Magistério Superior, Universidade Federal do Piauí, e como membros da Academia Piauiense de Letras. O pequeno livro, em virtude de mudanças residenciais, terminou sendo extraviado, o que muito lamento, pois hoje poderia ser uma relíquia de minha biblioteca, pela raridade e por ser um documento referente a um fato rumoroso do Piauí, e que abalou Parnaíba no último trimestre do ano de 1959. No começo de 1977, fiz amizade com Paulo de Ataíde Couto, meu colega do curso de Administração de Empresas, filho do professor Lima Couto, poeta e erudito que, para gáudio meu, admirava meus poemas, e com quem conversei tantas vezes sobre poesia e outros assuntos culturais, debaixo do caramanchão do Jardim de Seu Sobrado, que hoje pertence ao Vitor, né? Lima Couto admirava os poetas Abigar Renaud, Longfellow e Tagore, dos quais recitava de memória alguns versos. Paulo Couto, também poeta, começou por essa época a publicar crônicas no jornal Folha do Litoral. Em sua companhia, fui algumas vezes à casa do Alcenor,
datando daí a nossa amizade, que se mantém inalterável e sólida através do respeito e da admiração recíprocos, regada a muita conversa e eventuais goles de cerveja. O Paulo e eu participamos dos seguintes livros: Salada Seleta, prefaciada por Alcenor, Galopando, Em Três Tempos e Poesia do Campus, editada em minha gestão no Diretório Acadêmico 3 de Março. Nas vezes em que estive na casa de Alcenor, via na parede o retrato em preto e branco de seu pai, cuja essência biográfica e morte trágica já conhecia, mas nunca lhe indaguei a respeito, como se isso fosse um tabu ou assunto interdito, ao menos para mim. Porém, como no poema Drummondiano, sabia que não se tratava apenas de uma fotografia na parede, mas de um símbolo do amor e da saudade que certamente lhe pungiam a alma. De poeta e de filho, como bem se pode constatar na leitura do poema elegíaco Passando em Revista, cuja estrofe inicial vou ler. Passando em revista, o tempo da noite, vejo que meu pai, Alcenor Rodrigues Candeira, trucidado em 59 pela família Cavalcante, continua na parede, sem cabelos brancos, como eu não queria. Tampouco tratei desse assunto com Canidé Corrêa, meu compadre e amigo há 40 anos, casado com Tânia, sua irmã caçula, cuja mão o velho Alcenor segurava na hora fatídica, no momento em que os sinos dobravam, não afinados, mas assinalando o instante final para a saída da procissão de Nossa Senhora das Graças, a padroeira da cidade. Dobrava ele, no dia 11 de outubro de 1959, às 5 horas da tarde, a última esquina em direção à catedral e a curva fatal de seu destino. Muitos anos depois, o meu parente, Geraldo Magela Nunes de Carvalho, contou-me que seu pai, o magistrado Geraldo Magela de Carvalho, meu professor no curso de Direito, de forma algo enigmática, o levou a ver a lápide do túmulo de Alcenor, em que ele leu o epitáfio: exemplo de honestidade, coragem e lealdade, entre aspas, e porque vivo ninguém o venceria, covardemente o mataram, aspas. Nunca seu pai lhe explicou a razão dessa visita inesperada e um tanto misteriosa em seu objetivo ao cemitério da Igualdade. Nesse velho Campo Santo, no qual talvez tenha se inspirado a Gadobal para fazer um poema homônimo integrante de A Serra das Confusões, foi sepultada a minha prima, Verônica Melo, falecida no auge de sua beleza e juventude, em virtude de acidente com fogareira a álcool, cujo túmulo descobri por acaso, se é que existe o que chamamos acaso. A poetisa Luísa Amélia de Queiroz, de cujo mausoléu rebentou magnífica e copada gameleira, que partiu e retorceu a lápide, como para lhe atender o pedido expresso em versos de que desejava ser sepultada à sombra dessa árvore. O professor Amstein, engenheiro suíço, alto,
de barba e cabelos ruivos, de muita verve e imaginação, quase um mitômano, que, no dizer de Renato Castelo Branco, era barulhento, inconsequente e brincalhão, e que já chegara a Parnaíba montado em uma meia-verdade. Minha irmã Josélia, morta quando mal completara 15 anos, no apogeu de sua beleza e de sua contagiante simpatia, em cujo jazigo meu pai fez fixar uma placa com os versos imortais de Da Costa e Silva. Saudade, asa de dor do pensamento. Mas a igualdade do nome é um tanto desmentida, porque ao lado de sepulcros singelos estão os suntuosos mausoléus de outrora poderosos industriais, políticos e empresários. Transposta a digressão do parágrafo acima, reponho a locomotiva e o leitmotiv dessa crônica memorialística e depoimento nos trilhos. Ao longo desses 40 anos de amizade, eu e o Alcenor Candeira Filho participamos de muitos projetos literários em comum. À guisa de exemplo, sem consulta a livros e documentos, fomos partícipe de várias coletâneas e antologias, entre as quais cito Poemágico, A Nova Alquimia, Poemarítimos, a poesia piauiense no século XX, organizada por Assis Brasil, Baião de Todos, organizada por Cinéa Santos, e Antologia dos Poetas Piauienses, antologia organizada por Wilson Carvalho Gonçalves. Fomos coautores dos livros A Poesia Parnaibana e Parnárias, poemas sobre Parnaíba, dos quais também foram coautores Adrião José Neto, do primeiro, e Inácio Marinheiro, do segundo. Fomos também colaboradores dos jornais alternativos Inovação, Querela e Abertura, que circularam a partir da segunda metade da década de 70. Na seara da poesia e da prosa, arrolo os seguintes livros de sua autoria: Sombras entre Ruínas, Rosas e Pedras, A Insônia da Cidade, Antologia Poética, Teoria do Texto e outros poemas. Parnaíba, Meu Universo, Das Formas de Influência na Criação Poética, Aspectos da Literatura Piauiense no Vestibular, Aspectos da Literatura Piauiense, Literatura Piauiense no Vestibular, Memorial da Cidade Amiga e O Crime da Praça da Graça. Nestes livros estão estampados belos poemas da literatura piauiense e fulgurantes textos da melhor prosa. Muitos analisam e elucidam aspectos da mais alta relevância de nossa arte literária.
certo é que, em resumo, sua prosa límpida, objetiva, concisa, de bem delineada temática e redação, foi sempre admirável. E sempre lhe aplaudi os poemas, de diferentes matizes, assuntos e época, seja o mais singelo ou o mais criativo, o mais discursivo ou o de maior plasticidade, seja o repassado de terrorismo a cantar a beleza arquitetônica ou natural de Parnaíba, seja o que retrata figuras populares, dramáticas ou jocosas, ou ainda os que denunciam as mazelas políticas e sociais, para não falar de suas intertextualidades inventivas e seus instigantes metapoemas. Não tive a honra de ser seu aluno. Contudo, ouvi vários depoimentos sobre sua performance como professor, sobretudo de literatura, no ensino médio. Fátima, minha mulher, foi sua aluna e sempre teceu entusiasmados elogios às suas aulas, ao modo como ele sabia prender a atenção do discípulo. Sem dúvida, pode ele ser considerado um dos melhores mestres dessa disciplina, tanto por ser um cultor das letras, como por ser um leitor voraz de obras literárias e de teoria do texto e da literatura. Posso, assim, afirmar que muitas de suas aulas eram verdadeiras conferências. Ele que é um esmerado conferencista e tribuno, tanto pelo conteúdo quanto pelo timbre, dicção e cadência vocal. Sem medo de errar, posso dizer que ele foi magistral no magistério, que sempre desempenhou com zelo, vocação e entusiasmo. Já tive ocasião de reconhecer que ele foi pioneiro na imprensa alternativa piauiense, sobretudo na que utilizava o mimeógrafo, na qualidade de colaborador e de um dos idealizadores do jornal Linguinha, cujo número inaugural foi lançado na noite que marcou a passagem de 1971 para 1972. Também afirmei o seu pioneirismo na publicação de livros mimeografados, no formato apostila. Ao publicar os livros Sombras entre Ruínas, 1975, e Rosas e Pedras, 1976, com belos poemas elegíacos em que se percebia certo pessimismo e algum timbre ou ressonância do simbolismo. Sem embargo de sua modernidade e de denúncias sociais e políticas que atacavam as mazelas de então e de sempre. Publiquei essas afirmativas em sítios internéticos e nunca recebi contestação, razão pela qual as reitero agora. Por oportuno, e para não ficar me repetindo ou chovendo no molhado, acho melhor trazer à colação o que já disse Alhures. Durante quase todo o século XX, até meados da década de 70, a poesia feita no Piauí era um amálgama do simbolismo, do parnasianismo e, principalmente, do romantismo, com a predominância de temáticas elegíacas e, sobretudo, líricas, povoadas de amadas intocáveis, inatingíveis, com os poetas chorando essas paixões interditas. Posso afirmar, sem medo de erro, que o modernismo chegou muito tardiamente ao nosso Estado
mais precisamente na segunda metade da década de 70, ao menos enquanto sistema literário como fala o crítico Cândido Mendes, com a chamada geração mimeógrafa, geração 70 ou ainda geração pós-69, não importa que nome se lhe queira dar. Chegou para ficar, revisitando todos os ismos e todos os modernismos de 1922 até a contemporaneidade. Tanto isso é verdade que já tive a oportunidade de afirmar no meu opúsculo Aspectos da Literatura Parnaibana. É preciso que se diga, e agora vou dizer, sem vaidade, mas também sem falsa modéstia. Antes de Alcenor Candeira Filho, com seus 2 livros, Sombras entre Ruínas e Rosas e Pedras, impressos em mimeógrafo, pioneiros, inclusive em termos de Piauí, da utilização desse equipamento na confecção de livros, que passou a designar uma geração literária deste escriba e do poeta V. de Araújo, ambos com poemas publicados ainda nos idos de 77, 1978, nas páginas de Folha do Litoral, o que se viam em Parnaíba eram poemas obsoletos e formalmente ultrapassados, sobretudo sonetos de cunho parnasiano, escola já destroçada em 1922 pelo movimento dos modernistas, mas cujos influxos ainda não haviam chegado a Parnaíba, ao menos publicamente, através de livros e jornais. Na qualidade de homem e de crítico literário, sempre procurou ser franco e veraz, e nunca gostou de fazer concessões espúrias e nem elogios imerecidos. Por isso mesmo, não faz promessas que não queira ou possa cumprir. Tanto isso é verdade, e conto isso apenas para ilustrar o seu caráter, que o confrade Homero Castelo Branco, com seu jeito bonachão, relata com muita verve e graça uma anedota verídica a seu respeito. Numa disputa eleitoral da Academia Piauiense, ele pediu por telefone o voto do poeta Alcenor. Este, com bons modos, mas com a sua reconhecida franqueza, respondeu-lhe que já estava comprometido comigo. Homero, de plano, lhe retrucou, com seu notável senso de humor e presença de espírito, pois faz muito bem. Se eu também fosse acadêmico, votaria era no Elmar. Na eleição seguinte, o Alcenor e eu tivemos a satisfação e honra de lhe sufragar o nome vitorioso. Como servidor público, foi exemplar ao cumprir os seus deveres, com competência e responsabilidade, tanto nos cargos efetivos como nos de confiança. Procurador federal, foi agente do INSS em Parnaíba por vários anos, sem que se houvesse o menor ruído que pudesse desabonar sua conduta. Antes, pelo contrário, foi secretário da Educação e de Gestão do município de Parnaíba por 12 anos, tendo exercido esses 2 cargos com probidade e correção administrativa. Fora da literatura, consolidamos nossa amizade e admiração recíprocas, que já remontam a 4 décadas, através de uma boa conversa e de uns bons goles de cerveja, em saudáveis libações etílicas, como diria o saudoso confrade Pereira, ou melhor, o imortal Pacamão, do livro de Assis Brasil e de Meus Poemitos da Parnaíba. E ainda por cima, pertencemos à nação rubro-negra, tendo os amigos Gervásio Castro e Fernando de Castro, irmãos e flamenguistas, nos feito belas charges em que envergamos a camisa e o glorioso escudo do Flamengo. Fomos motociclistas por muitos anos,
de forma que eu não posso esquecer os meus verdes anos parnaibanos, em que os meus vastos e bastos cabelos ondulados farfalhavam ao vento, a percorrer em minha moto uivante as ruas noturnas de Parnaíba, como um jovem lobisomem que então eu era. Ó tempos, ó saudades imortais de um tempo sempre extinto, mas sempre ressuscitado, na cornucópia incessante da memória. Ao fazer esta espécie de crônica memorialística e depoimento sobre Alcenor Candeira Filho, tive o desiderato de prestar uma homenagem e um reconhecimento a um notável intelectual, professor, poeta e escritor, que com honestidade, sem ciúmes e sem inveja, sempre reconheceu, louvou e exaltou os verdadeiros valores da literatura parnaibana e piauiense, tanto na tribuna de uma sala de aula e dos auditórios, como através de seus livros e escritos avulsos, publicados em periódicos e na internet. Obrigado. Bom, queremos agradecer por sua fala, Elmar Carvalho, por uma fala minuciosa, assim, recheada de informações as mais precisas, né? Então, percebo que você fez uma homenagem amplamente à vida e obra do Alcenor Candeira, atendendo, então, a nossa noite, que justamente o protagonista dessa noite é o professor Alcenor Candeira Filho, né? Obrigado. Agradecemos muito pela sua participação e eu, por não ser originário daqui, muita coisa desconhecia e, através de sua leitura e de sua fala, passei a conhecer, né? E fico agradecido por isso em caráter pessoal. E assim, gente, a fala está aberta a todos os sócios e sócias, depois do Elmar Carvalho ter, né, proferido tão minuciosamente um discurso acerca do Alcenor Candeira Filho. Então, quem quiser se manifestar, seja numa fala, numa declamação, algum ponto de vista da fala utilizada pelo Elmar Carvalho, fiquem à vontade, podem se manifestar, por favor. O Souza Filho, não é isso que quer falar? Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Boa noite. Depois da brilhante fala do nosso poeta Elmar Carvalho, fica até difícil a gente falar, né? Mas, como temos pouco tempo, vou usá-lo para falar um pouco sobre o Alcenor, muito pouco mesmo, e ler um poema dele, se for possível. Tá certo? Em relação ao Alcenor Candeira Filho, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente quando eu ainda cursava letras na UESP, letras português, em 2010, se não me engano. E nós fomos à sua procura para que ele nos ajudássemos, já que éramos da comissão de formatura, para que nos ajudasse na nossa formatura. E ele gentilmente nos recebeu à época, ele era secretário de Educação, pontualíssimo, viu? Aí nos recebeu e nos ajudou bastante. Então, tal que a nossa turma de letras português da UESP 2010.2 tem o nome da turma de Alcenor Candeira Filho, que é em homenagem a ele. E dessa época, eu fui buscar ali uma imagem que eu tenho com ele, eu não, nós, né? Não sei se dá para ver aqui, da nossa formatura. Aqui, está dando para ver, pessoal? Focar no Alcenor aqui, ó. Eu estou aqui ao lado dele, o Alcenor Candeira, isso aqui é na UESP, está dando para ver? Assim. Souza, em que época foi em que época foi esse evento? 2010, comecinho de 2011, né, que foi minha formatura em letras português. Ele nos ajudou bastante,
né? Somos gratos a ele. A nossa turma tem um nome, recebe o nome de Alcindor Candeira. E vou ler aqui um poema dele, que eu tenho alguns livros, todos autografados por ele. Tive a honra de, muito gentilmente, me cedeu, ele nem me... a época eu ainda estudante, né? E ele me deu aqui alguns livros, eu já mostrei aqui alguns, mas não custa nada mostrar novamente. Eu vou ler um poema desse livro aqui do Alcenor, tá? Mas eu também tenho todos autografados por ele. O Meu Universo, O Crime da Praça da Graça, Seleta em Verso e Prosa, todos autografados pelo Alcenor. E eu tenho também aqui, o professor Elmar falou, o poeta Elmar falou, teoria do texto, né? Então, o poema que eu vou ler, para não me estender muito, é o poema Passando em Revista. Um poema que eu gosto muito dele, gosto de vários, mas esse aqui eu gosto muito. Passando em Revista. Passando em revista o tempo da noite, vejo que meu pai, Alcenor Rodrigues Candeira, trucidado em 59, pela família Cavalcante, continua na parede, sem cabelos brancos, como eu não queria. Foi em Parnaíba, na Praça da Graça, ali por onde passa o povo que passa, que meu pai, ao passar, passou. O chumbo das armas covardes pesava toneladas, como se o corpo não fosse algodão, solto no vento, como se o momento não fosse o da bênção da Virgem da Graça. Foi no dia 11 de outubro, fim de tarde, a chacina. Os sinos à procissão deram toque de silêncio, enquanto o sangue na esquina pintava todo de rubro o mais triste mês de outubro que já vi na minha vida. Poema Passando em Revista, de Alcenor Candeira, Souza Filho. E é isso aí, meus amigos. Poema bem forte. Souza. Muito obrigado, obrigado. Se der para ler mais um, se não tiver ultrapassado meus 6 minutos ainda, pode ser mais um? Se for um poema curtinho, dá. Ah, curtinho. Vamos lá. No cemitério. De Parnaíba, no velho cemitério, à tarde de meu pai, junto à lousa, mamãe e eu, ele reza qualquer coisa, com meigo olhar fitando o azul etéreo. E eu, sem conter em mim da fé a força, quero descortinar todo o mistério que distante de nós ali repousa. Em silêncio, mais frio que o de acetério. E enquanto minha mãe segue rezando, às alturas eu solto o pensamento, porém de súbito paro e chorando descubro só naquele vale mudo que acampa a escuridão, o isolamento, são retratos de que é nada, é nada o tudo. Poemas no Cemitério de Alcenor Candeira, Filho. É uma honra ler os poemas do grande Alcenor. Um abraço a todos que estão aqui prestigiando. Uhum. Que legal, Souza, obrigado. E aqui a Thaís Fontinelli, ela diz assim, eu vi a emoção nos olhos de Elmar Carvalho, falou lindamente, viva Alcenor Candeira, filho, hoje e sempre. Obrigado, Thaís. E é isso, né? A gente sabe que a vida tem esses episódios fatídicos, né? E que o Alcenor não se conteve, porque sua alma certamente iria explodir diante de um fato tão profundo na sua vida, né? Mas, assim, ele fez por esvair em poesia, embora fatídico, mas, né? Revelou de modo tão autêntico, né? Essa dor que não tem definição, né, gente? Bom, vamos prosseguir, né? Alguém mais quer levantar a mão aí para falar sobre Alcenor Candeira Filho ou sobre a fala do Elmar Carvalho?
Paulo, pode falar à vontade. Eu quero ler 3 poesias. A primeira, estão me ouvindo, bem? Sombras entre ruínas. Acho que ninguém leu. Espero que não. Porque já foi falado bastante sobre o livro. Sombras e mais sombras de sombrios olhares, num mundo de ruínas, andam lentamente. Estão sempre mudas, tristes e cansadas, e nem sonham mais com um mundo que seja menos miserável. A voz que, aqui, ali ou acolá, de quando em vez se levanta e quebra a monotonia grave do silêncio, logo se esmaece no deserto imenso. E só ardentes preces, ditas em segredo, dia e noite sobem para um céu mais longe que perto. A outra. Essa é curtinha. Esta é o título. Este sapato me aperta, este relógio me espreme, esta gravata me sufoca, este paletó me abafa, esta calça me atormenta, esta cueca me enche o saco. Vontade de ser nu. De 1975. A terceira. Carga. Carrego uma carteira de identidade e mais outra de motorista, um título de eleitor, um certificado de reservista, um cartão de CPF, uma certidão de nascimento e outra de casamento, um diploma de bacharel, um seguro de vida. Em todos eles, Alcenor Rodrigues Candeira Filho. Carrego uma calça, uns trocados no bolso, uma camisa, uma cueca, um sapato, muitas chaves, um automóvel e um relógio, e mais o peso abstrato da existência. 1975. É o que eu posso chamar do lado do Alcenor Candeira, sem lenço e sem documento, né? O desejo de... Obrigado, Paulo. Nosso presidente do Clube dos Poetas Mortais. Quem quiser se manifestar, gente, fique à vontade, viu? Vamos lá. Fique à Boa noite a vontade. todos. Como sempre, preguiçoso. Opa, Bené, boa noite, querido. Boa noite. Estou deitado. Elmar Carvalho, é um prazer revê-lo. Provavelmente ele não se lembra de mim, mas quando eu era adolescente, conversei algumas vezes com ele. E o Elmar foi extremamente feliz ao traçar o perfil do Alcenor. O Alcenor, a meu ver, é uma das pessoas mais íntegras e mais cultas que eu conheci na Parnaíba. E, além de ser íntegra e culta, ele tem também uma característica muito interessante nos seres humanos. Ele é muito paternalista, ele é muito amigo e ele incentiva a todos. E eu posso dizer isto porque eu tenho uma certa amizade com Alcenor e ele me deu o privilégio de fazer o prefácio de um livro meu. E neste prefácio ele fez algumas comparações que provavelmente não correspondem à realidade 100%. Uma parte dos elogios, eu tenho certeza, foi pela amizade que a gente mantém um com o outro. Então, eu fico extremamente feliz
em ver que, ainda em vida, nós, poetas mortais da Parnaíba, abrimos um espaço para falar do Alceu Candeiro. Era isso que eu gostaria de falar. Nos sentimos privilegiados, né, gente, de falar sobre o Alceu. Eu, quando aqui cheguei em 2010, já havia uma ressonância sobre Alceu Candeira. Já havia, aos quatro cantos da cidade, já se ouvia, já se ecoava de suas experiências. E hoje estamos conversando sobre Alceu Candeira Filho. Eu me sinto privilegiado assim de estar no Clube dos Poetas Mortais e, muito embora não tenha o conhecimento e a vivência que vocês têm, por serem originários daqui, vocês certamente vocês têm uma raiz muito mais intensa, né, para falar sobre Alceu Candeira Filho, mas eu já li alguns livros dele e de fato, vocês estão sendo coerentes com o que o Alceu tem dado seu depoimento poético e em versos, né, e sua busca cada vez mais, inclusive pelas condições injustas da vida, né? Ele não deixa de narrar tudo isso com muita propriedade, com muita sinceridade também, né? Bom, vamos lá, né? Vamos continuar. O Alceu Candeira Filho. Podem se manifestar à vontade. Vamos lá, Pontes. gente. Sim. Pontes. Sim, Souza, à vontade. Para que se faça justiça aqui, não para que fique registrado, eu quero dar aqui os parabéns, sinceros parabéns ao nosso poeta Elmar Carvalho, que brilhantemente, né, nos honrou com a sua fala, como sempre, muito sábia e muito conhecedora de tudo que ele vai falar. Então, assim, quero deixar aqui registrado ao poeta Elmar Carvalho e meu agradecimento por tudo que ele nos passou sobre Alceu Candeira Filho na fala dele, que, como sempre, é uma muito caprichoso nos textos e muito coerente, como sempre. Parabéns, meu amigo poeta Elmar Carvalho. Sou seu admirador de carteirinha, você sabe disso. Obrigado, Pontes, pela oportunidade. De fato, o Elmar discorreu de modo com muita propriedade, né? Não se fala sobre algum personagem, alguma pessoa sem que você tenha, né, uma propriedade, você tenha, né, possa se caracterizar, porque uma fala é muito sério e, de acordo com o que o Elmar falou, são testemunhos próprios, né? São testemunhos de quem, de fato, né, teve uma conexão de vida, ou melhor, como ainda tem uma conexão de vida, né? Isso nos enriqueceu muito nessa noite de ouvir sobre o Alceu Candeira, e ele não simplesmente se limitou a dizer o Alceu é maravilhoso, o Alceu é brilhante, não, mas ele deu um mergulho que, de fato, nos deixou, assim, didaticamente muito mais rico, né, do que... Pontes, boa noite, amigos. Opa, desculpe. O Gregório e você ao mesmo tempo, desculpe, gente. Então, fica à vontade, o Gregório. Fica à Gregório, vontade. é que ele havia pedido antes, viu, Danilo? Sem Por problema. favor. Fica à vontade. Ô, Gregório, por gentileza. Gregório, seu áudio está desligado. Deve estar com algum problema o seu áudio, Gregório. Está liberado aqui, mas... O som do Gregório realmente continua com... Vamos ver se ele... Teste aí para ver se deu certo agora. Ainda muda. Ainda não. Qualquer coisa, não. podemos ver logo o Danilo, que é o tempo que ele, Gregório... Isso. Pode ser. Ô, Danilo, por gentileza,
Está ótimo. Pois não. Eu queria primeiro agradecer o convite ao Cláudio Pontes, Elmar, todos os colegas que estão aqui. Acho que maravilhosa homenagem. A fala do Elmar muito focada, como sempre. O Gregório está aí tentando entrar. E o Elmar nos provocou aí na fala dele. Você acha que o Danilo foi aluno do professor Alcenor Candeira? Verdade. Eu conheci o professor Alcenor Candeira no Cobrão, início da década de 80, e tudo aquilo que o Elmar expressa em termos de qualidade da docência, é um professor extraordinário. No campo da literatura, eu posso dizer que ele foi o professor que cativou toda essa nossa geração de estudantes para pensar a literatura. Literatura como uma expressão, como uma forma de pensar a realidade de Parnaíba, do município, a realidade do Brasil, as mudanças sociais, políticas e econômicas que nós vivenciávamos. Eu acho que Alcenor é um cara sempre muito atenado. Me lembro dele trazer debates importantes, contextualizando nas aulas de literatura, porque assim ele tem uma memória invejável. Ele é capaz de recitar um trecho de uma crônica, metade do capítulo de um livro, de um romance, sem recorrer, né, à leitura. Ele tem uma memória assim extraordinária. E dizia para a gente o seguinte: olha, Os Sertões eu li, Alcenor dizia isso para nós, eu li umas 4, 5 vezes, e as críticas, umas 10 das melhores críticas literárias sobre a obra. Então, é um sujeito que faz do exercício da leitura, digamos assim, a sua matéria-prima, a preparação do terreno para plantar a boa poesia. E aí, Pontes, são dois poetas assim muito importantes para a nossa geração e para o Piauí, que eu considero. Um deles é o Alcenor Candeira e o outro é o poeta Elmar Carvalho, que está aqui, não estou rasgando seda. Eles são poetas muito produtivos, não é? Muito focados, produzem bastante, com consistência, com grande inovação, não é? Transitam por temas muito importantes e interessantes, trabalham a questão da memória histórica do nosso povo. Então, assim, tem um compromisso muito interessante com literatura e com a nossa cultura parnaibana e piauiense. Alcenor, uma vez discutindo sobre literatura e ufanismo e literatura e o respeito às tradições de cada povo, alertava muito de que o escritor, o poeta, ele devia ter um compromisso, dentre outras coisas, com a democracia. Eu gosto muito dessa fala do Alcenor. Acho que em 1981 ele dizia: nós não podemos ter esse amor absoluto à pátria. Isso é fascismo. Nós temos que reconhecer a nossa importância, o nosso país, é a nossa pátria, temos que cultivar e respeitar, mas nós temos que nos colocar numa posição mais internacionalista. Veja que, de um advogado, isso é uma fala muito bonita, muito interessante. Ele falava isso para nós, adolescentes, 15, 16 anos, e eu posso dizer para você que comecei a escrever um ou outro texto muito influenciado pelo Alcenor Candeira Filho, Noba. É um poema extraordinário que ele fez em homenagem aos estudantes da época do Cobrão, que é a Balada do Motoqueiro. A Balada do Motoqueiro surgiu de um momento de muita preocupação. Eu acho que éramos umas 3, 4 turmas. O Alcenor gosta de andar de moto ainda, eu não vejo. E ele tinha uma moto muito grande, ele muito alto, né, de certa forma muito magro naquela moto, andando pela Parnaíba inteira. E os estudantes, muita gente, às vezes, sem capacete, naquela época não era exigido, todo mundo tinha muito medo de ele ser acidentado, etc. e tal, nós ficávamos muito, né? E ele escreveu um poema em que ele começa dizendo que perdoem meus diletos amigos, que não admitem que eu morra, eu não morro de moto, enfim, e vai por aí. É um poema que é muito interessante,
dentre os seus inúmeros poemas inventivos. Então, ele é tudo isso. E tem uma contribuição do Alcinoor que eu acho que é muito importante, que vai além da questão da literatura em si. Ele escreveu grandes poemas, livros extraordinários, mas ele sempre foi um agitador cultural. Eu estava falando sobre o papel do Alcinoor em relação à Academia Parnaibana de Letras. Acho que foi um papel importante. Lembro do doutor Lauro como presidente, né, que tinha toda uma maneira de lidar com essa discussão da academia, e o Alcinoor sempre muito solidário, né, a ele, buscando organizar, articular. Tinha muitas dificuldades e muitas incompreensões à época, principalmente faltava, como em muitos momentos da nossa vida cultural em Parnaíba e outras regiões, faltava um maior suporte da Prefeitura Municipal, dos órgãos de cultura do município e do Estado em relação a esse grupo importante, né, de escritores, que reunia pessoas fantásticas, alguns com produção literária, alguns que representavam diversos aspectos da vida cultural, social e política da cidade de Parnaíba, muito interessante, um grupo muito interessante. E o Alcinoor foi um sujeito muito dedicado a essa causa, no sentido de trazer pessoas novas, no sentido de mobilizar, na época, inclusive, do primeiro mandato do prefeito Zé Hamilton, a ajudar a construir o espaço da Academia de Letras, que tem até hoje, enfim, a retomada do Almanac da Parnaíba. Então, teve uma ação muito forte. Sempre foi um intelectual, nesse sentido, muito participativo. Era um engajamento, porque quando a gente fala em intelectual engajado, pensa sempre no aspecto muito político do termo, político partidário, sindical, movimento, os movimentos, digamos, mais de vanguarda. Agora, o Alcinoor trabalhava em diversos campos, e era muito coerente, e é muito coerente a atuação dele nesse aspecto. Por fim, ele tornou-se secretário de Educação do município de Parnaíba, sucedendo, tempos depois, o próprio cunhado, o Canidé Corrêa, que agora está sendo homenageado nesse trabalho bacana que o Reginaldo ajudou a organizar. E o Alcinoor, quando ele secretário de Educação em Parnaíba, eu secretário de Educação no momento em Palmas, depois no Tocantins, trocavam muitas informações, sempre um sujeito muito preocupado no sentido de ampliar as oportunidades educacionais para as crianças de Parnaíba. Muito focado na qualidade da alfabetização, na qualidade do ensino, pensando estratégias para formar professores, muito foco nisso. Eu testemunhei um trabalho bacana mesmo à distância. Então, acho que Alcinoor é esse intelectual que tem essa capacidade. E na época da nossa juventude, ainda quando éramos estudantes, né, ele já uma pessoa estabelecida e um poeta de destaque, uma pessoa de destaque na vida social, política e econômica da cidade, cultural principalmente, ele sempre nos motivou a fazer essas incursões no sentido de pensar que a cidade, o nosso Tejo é importante. Então, ao mesmo tempo em que ele criticava esse excessivo amor à pátria, como um componente até, digamos assim, do que ele dizia que era um fascismo, que a gente tinha que combater isso, nós tínhamos que ser mais internacionalistas, ao mesmo tempo ele sempre se derramou de amores e versos pela cidade de Parnaíba. Uma das últimas conversas que eu tive com ele, ele disse, rapaz, eu sou um sujeito privilegiado. Ele me disse, e eu perguntei, por que você é privilegiado? Nós sabemos que você é um homem privilegiado num país como o nosso, com tantos desencontros com acesso das pessoas aos bens de cultura. Ele diz, Danilo, eu nunca precisei sair da minha cidade, constituí minha vida toda aqui, basicamente o período que fui estudar no Rio de Janeiro, depois disso eu me mantive na minha cidade, curtindo cada momento, cada pôr do sol, frequentando todas as praias e lutando com todas as minhas forças aqui com os moinhos de vento e lutando também lutas importantes e concretas. Então, eu me considero um sujeito
muito privilegiado. Conversamos muito sobre isso, e ele muito satisfeito, de uma ternura, de uma paixão pela cidade de Parnaíba muito interessante. Acho que poucos parnaibanos, políticos, pessoas das diversas segmentos sociais, devotam tanto amor a uma terra quanto ao Senhor Candeira. E ele não fez isso só de versos, né? Ele é um apaixonado pela cidade. A cidade de Parnaíba é o palácio do Alcenor, é o seu universo, é o seu encanto. Ele nasceu para cultivar essa terra tão maravilhosa, tão bonita que todos nós amamos, né? Mas ele ama de uma maneira diferente, posso dizer, em prosa, verso e de corpo e alma, muito intensamente. Então, Alcenor é essa figura extraordinária, e merece ser lembrado e recitado. Fiquei muito orgulhoso de ver os colegas aqui recitando os versos do meu querido professor Alcenor Candeira Filho. Era isso. Obrigado, Danilo. Obrigado por essa prestigiosa fala, viu? Muito obrigado. Alguém mais quer falar, por favor? Essa coisa do professor de literatura exerce uma influência muito grande na gente, né? Eu também tive meus professores que me influenciaram muito. É um banho na nossa alma, né? Amigo Pontes, boa noite. Gostaria de... Jailson, boa noite, meu querido. Que prazer estar aqui com a gente, viu? Um privilégio para a gente estar com você. Digo a mesma coisa. Desejar uma boa noite a todos presentes nessa live. Serei bem breve na minha fala, mas representando a nova geração de escritores de Parnaíba, eu parabenizo o Clube dos Poetas Mortais pela iniciativa de homenagear o poeta Alcenor Candeira, que é um dos grandes nomes que a Parnaíba tem como escritor, como poeta. Parabenizar também o escritor Elmar Carvalho, né, pela prodigiosa fala sobre Alcenor Candeira. É difícil falar dos nossos, a gente sabe muito bem da relação já antiga e muito profunda do Elmar com o poeta Alcenor Candeira, e é difícil falar dos nossos mantendo a retidão e sem se emocionar tanto, né? Foi uma fala muito emocionante do Elmar Carvalho. E é importante que nós, da nova geração de escritores, nós tenhamos consciência dessas figuras, dessas pessoas que vieram antes da gente e que pavimentaram esse caminho da poesia, o caminho da literatura, para que nós pudéssemos hoje ter esse espaço. E Parnaíba aí está no circuito das grandes cidades do Nordeste, que realmente possui uma literatura forte e uma literatura em construção, né? E o poeta Alcenor Candeira é o poeta de vanguarda da nossa literatura, da poesia parnaibana, né? Tenho contato com alguns escritos do Alcenor, tenho lido algumas coisas de forma esparsa, infelizmente não pude ainda me debruçar, mas tenho lido algumas coisas e a gente percebe muito a simplicidade da escrita do Alcenor. O Alcenor é um poeta que escreve de forma muito simples, né? Apesar da escrita e dos versos serem muito profundos, é uma escrita muito simples, é uma escrita acessível, de um poeta que tem uma ótica muito particular sobre a sua cidade. E nessas minhas lidas, nessas minhas leituras sobre encontrando poesias do Alcenor e de outros escritores aqui presentes, como o próprio Danilo, o Elmar Carvalho, o Paulo Couto, eu encontrei um poema muito bonito, que eu gostei muito, sobre a cidade de Parnaíba, que eu gostaria de finalizar a minha fala recitando para os colegas do clube. O nome do poema é Soneto Fluvial. Contemplando o rio de águas barrentas, bem em frente ao cais do Igara, vejo-lhe as curvas com a cara da minha e da cara de outras gentes. Desta mesma plataforma estreita, já te vi mais profundo e mais largo. Ah, como é triste ver-te tão magro e sem os vapores de outros tempos. Eis rio das exportações para a Europa, América do Norte e do Sul, Jaborandi, Tucum, Babaçu. Deste velho cais estreito outrora, sobre o alvo eu não via das curvas tuas estas lágrimas fluviais de agora. Poeta Alcenor Candeira Filho, poema Soneto Fluvial,
E com esse poema eu encerro minha fala e de já obrigado pela oportunidade e uma boa noite a todos. Obrigado, Jailson. Muito obrigado, viu? Você que vem daquela terra maravilhosa do Macapá, né? Aquele lado do norte que tão aguerrido também, né? A influência portuguesa, a influência indígena, africana, tudo convergiu naquela Amazônia. Uma Amazônia que eu vivi pouco, 13 anos, mas marcou profundamente a minha vida, sabe? Morar em Belém do Pará, e eu percebi uma literatura em Belém do Pará, e ela é pouco reconhecida, mas é uma literatura de uma profundidade muito grande. Isso falando em João Paz Loureiro, sabe? E nomes ali que figuraram com uma grandeza muito, sabe, muito expressiva. Amazônia, essa bela Amazônia, né? Quando falamos de Amazônia, muitas vezes esquecemos de outras razões tão importantes, né? A gente sempre se retrata como uma floresta amazônica. A floresta é somente um manto que resguarda aquele planeta, porque a Amazônia é o verdadeiro planeta, né? E eu fui muito tocado por uma literatura que se fazia ali na Amazônia, no período dos anos 70, 80, e repetindo, o professor Paz Loureiro foi um porta-voz muito importante na minha vida. Um cara que fala tão bem sobre o boto, a lenda do boto, com a singularidade tão grande, que você passa a se orgulhar da Amazônia, né? Isso é muito bom. Obrigado, Jailson. Você representa muito bem uma geração que escreve sonhando, e sonhando continua escrevendo e produzindo, e a gente fica muito feliz, muito feliz. Carlos Pontes. Um grande abraço. Carlos Sim, à Pontes. vontade, Paulo. Veja Pode se falar. tem alguém para falar, porque já vai dar 10 horas, porque nós temos que fazer o sorteio. Já estamos bem. O sorteio. Parece que o Jairo quer falar. Podemos fazer... Parece que o Jairo leva... Certo. Quem é que quer falar mesmo? Boa noite a todos. Boa noite. Opa, Jairo, meu querido Jairo, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Quero começar minha fala lembrando um texto bíblico que diz: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem honra, honra. Nessa semana que nós comemoramos o aniversário da nossa cidade de Parnaíba, queremos aqui reconhecer a importância do personagem importante que é Alcenor Candeira Filho, nosso poeta Alcenor Candeira Filho. Eu gostaria de pedir licença a vocês, estou acompanhando a live aqui, mas ele, como um autêntico cantor da Parnaíba, eu quero poder ler um poema dele, que diz assim: ser pedra certamente não é uma boa, se de forma especial pedra que não se move e que a resplandecência não tem das preciosas, mas quando as pedras fito da pedra do sal, airosamente imóveis e silenciosas, todo o tempo encravadas na água azul de sal, solo, areia e estrelas ao redor da qual aceito como boa a condição de pedra. Os que me pisam, piscam olhos alumbrados, os que me pintam, pedem a eternidade, os que me sentam, sentem o ímpeto da volta. De mim, à vara pescam-se peixes dourados que espargem pela praia, onde a onda quebra, escumas e escamas que atraem gaivotas. Um poema de 1997. Era essa a minha participação. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Jairo. Muito obrigado, viu? Você que tem dado uma contribuição tão grande à sua cidade, né? Porque não basta ser morador de uma cidade, sabe? Eu
eu cobro muito isso de mim mesmo, inclusive, né? Não basta ser apenas um dentre outros da população, sabe? É preciso fazer alguma coisa. Pessoas como você, o Diego Mendes Souza, o brilhante Diego, e tantos outros que sabe, vive se afinando, né, nessa orquestração, né? Parnaíba tem demonstrado, de uns tempos desse para cá, eu percebo que Parnaíba está num despertar muito bonito, sabe? E essa identidade que a cidade tem se mostrado é muito otimista isso, sabe? Muito bonito, acima de tudo, a cidade que tá sendo presente, né? Essa coisa do já teve, isso aí é ignóbil, não cabe a uma cidade que está construindo em todos os sentidos, construindo em tijolo por tijolo, construindo nas suas mentalidades, né? Nas suas ideias, para que se diga que é uma cidade tanto quanto qualquer outra cidade, né? Com seus anseios, com seus sonhos e tudo. Então, Jair, você é um desses protagonistas que pode se orgulhar de não ser apenas um morador, sabe? Apenas um morador que tem um RG, tem uma certidão de nascimento, né? Mas, acima de tudo, um cara que está fazendo pela sua cidade. Isso é muito bonito, sabe? Muito bonito. Obrigado pela participação, viu? O primeiro aqui saiu para o Benedito. Benedito Lima, vou anotar. Maravilha. Beleza. Pronto, vamos para o segundo. Em certos versos de alguma prosa, Danilo de Melo Souza. Danilo. Maravilha. Livro excelente. Segundo para o Diego. Diego. Maravilha. Diego Mendes Souza. Oi? Está anotado já. Pronto. Ok. Vamos ao sorteio. Próximo. Entortador de Sentidos, José Galas Filho. Zé Galas Filho. O Homem dos Raicais. E da TV. Vamos lá. Olha aí, Jailson Júnior, rapaz. Maravilha. Aí, Jailson. Que beleza. Outro livro? Peraí, só um instantinho, estou anotando. Jailson, não é isso? Jailson. Jailson, ok. Benedito, Diego e agora o Jailson. Tá 3 anotados já, 3 sorteados. Agora, Histórias de Évora. Poeta Elmar Carvalho. Eu tenho esse livro. Ainda. Vamos lá. Danilo. Beleza. Maravilha. Ok, obrigado. Eu também tenho esse livro, o poeta Elmar me dedicou. Então, eu posso, em atenção dos outros colegas que podem não ter o livro, eu sugiro que possa, sem nenhum... porque o poeta Elmar, é uma coisa que ele zela muito. Posso trocar por ele? Pode divulgar. Elmar, eu posso fazer a troca? Eu acho que eu mandei esse outro aí também para o Danilo.
Mandou. Elmar sempre muito atencioso. Tem um grande poeta, um grande coração, um grande amigo. Eu tenho todas as obras do poeta Elmar. Menos, cara, Danilo. Eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, mas eu quero resolver o caso do Danilo. Eu acho que ele tem também, porque ele é da academia. É. Vamos lá, o novo sorteio. Vamos o Danilo, hein? Vamos lá. Posso fazer uma tentativa. O Hernani. Você tem esse? João Maria Madeira Basto, do Fundo da Noite? Também tenho. Deixa eu interferir aí, então. Eu vou dar um meu para ele. Poesias Refletidas. Pronto. Fazemos essa. Está resolvido. Paulo, aí depois eu te entrego. Tá. Como é o nome do livro? Poesias Refletidas. Certo. Uma boa solucionática. Para a problemática. Bom, o Hernani foi sorteado, viu, Paulo? Oi? O Hernani. Espera aí, que eu me perdi aqui. Deixa eu anotar aqui. Deve ser Hernani Jatirana. Isso. Hernani Jatirana. É isso mesmo. Vou anotar agora. Peraí, vou anotar agora. Uhum. Pronto. Já foi. Vamos para o Almanaque da Parnaíba, o último que foi editado. Revista da Academia Parnaíba de Letras, 2019-2020. Vamos lá. Parnaíba, para o sorteio. Foi ofertado pelo Klaus Ciarline. Francisca. Sim, mas será que é Francisca? Ela está no... Bom, ela estava como Francisca, né? Não sei se é... Não sei se é a Francisca que trabalhou no Sebrae, não sei. Mas o nome... Aparece só o nome Francisca? É. E depois eu tenho que descobrir, né, direito. Pelo menos no chat aqui estava Francisca só. Outro sorteio aqui? Tinha a Francisca Porto, né? Que trabalhou no Banco do Brasil. Exatamente. A Francisca Porto, sim. Francisca Porto. Ah, pronto. Pronto. Anotado já. Francisca Porto. Vamos lá. Vamos lá. Do Fundo da Noite, João Maria Madeira Basto. Foi o Reginaldo Costa. Reginaldo Costa foi quem organizou. Vamos lá. A Isabel Cristina. Estou anotando já. Já, né? Estou anotando. Vamos lá. Tem quantos para ser sorteado ainda? Espera aí. A Marta está perguntando se ela está participando desse sorteio, viu? Perguntando se o quê? A Marta está perguntando se ela está participando do sorteio. Se ela está concorrendo. Eu acho que a diretoria não deveria, viu? No meu modo de pensar, mas, enfim. Eu não coloquei meu nome, não. Rapaz, esse apresentador está com fome. Olha aqui, ó. Estou comendo a peta. Estou comendo a peta já. O meu livro agora. Poesias e Crônicas. Poeta. Vamos lá. Poeta das redes, né? As redes sociais e a rede lá de Jaguaruana. Da NET. O nosso amigo Souza Filho. Souza Filho. Será que ele não já tem meu livro? Amigo, só alertando que está acabando o tempo, viu? Eita, nós aí... Então, mais esse. É o último. O último. Do Elmar Carvalho, Confissões de um Juiz. Pronto, fazemos esse e a encerra. É o homem da técnica, Cláudio Ciarline.
Pronto. Eu tenho esse livro. Eu quero saber. Deixa eu ver aqui, o Jairo. Quem foi que não ganhou aqui? Aí eu repasso para quem não ganhou. O Jairo ganhou algum livro? Meu amigo Eu tenho esse Jairo livro. tem. Eu acho que tenho Jairo esse tem. livro. Ele Você foi tem, para o né, lançamento, Jairo. Deixa eu Tenho ver. esse livro. Ah, maravilha. Ele foi para o lançamento, o Jairo. Eu vou propor um negócio para o Paulo. O seguinte, a garrafa de vinho, ele faz uma doação para o mediador aqui, entendeu? Ah, é? Ah, estava esquecendo. Não. É da diretoria. Você é da diretoria. Olha, Ei, Paulo, tem um técnico. Ei, Paulo, tem um técnico aqui, ó, que não é da diretoria, viu? vamos fazer esse sorteio direito. Já tem um hein? livro. Olha isso aí. A Marta não está concorrendo e ninguém da diretoria. Eu já tenho. Ninguém. Ei, Paulo, já Aproveita tem um o livro tempo. do Elmar. Não é para mim, tem que ser para mim, não? Não, é sorteio. Bom, Paulo, mas é o seguinte, eu estou sem nome agora para sortear aqui. Minha gente, Ué, um tá errado. minuto. Chegou até 21 pessoas. Gente, 1 minuto para terminar, viu? 1 minuto. Bora, Então, bora. gente, Só me despedir. deixa para o próximo, Paulo. Já está encerrando, né? Então, pronto. Vai ficar para o próximo. Pronto, ótimo. Oi, gente, um abraço, né? E foi ótimo, né? Boa noite para todos. Obrigado Boa noite. pela participação. Obrigado. Obrigado. Foi muito bom. Foi muito bom. Cláudio, E Pontes e aos demais.